Hoje estamos recebendo aqui ele, que jogou pela Veterana no início dos anos 90 e depois retornou para trabalhar como treinador. Alemão, uma satisfação imensa recebê-lo aqui em Poços de Caldas para contar um pouquinho da sua carreira e sua passagem pela Veterana. Bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação grande estar aqui de novo, que é jogar contra a Caldense, o Master, a gente de vez em quando joga com eles também. Pra gente é um privilégio estar aqui de novo e relembrando os bons momentos que a gente teve dentro da Caldense. A sua história relacionada à Caldense começou curiosamente pelo Rio Branco de Andradas, né? Você teve uma passagem muito marcante lá, chegou a ser ídolo da torcida lá. Eu queria que você contasse como que era a rivalidade entre Caldense e Rio Branco pelos olhos do time de Andradas. Era muito. Quando tinha o clássico, que a gente chamava de clássico na época, Caldense e Rio Branco, o começo já era público garantido, uma rivalidade muito sadia, não tinha briga em campo. E sempre os confrontos diretos Caldense e Rio Branco sempre lotavam os estádios. Época boa da Caldense e Rio Branco. Queria que você contasse especificamente de alguma partida que tenha sido memorável entre as equipes, porque o clássico começou em 87, a Caldense foi bem nas primeiras partidas, mas depois chegou a ficar 9 anos sem derrotar o Rio Branco, de 88 até 96, assim, o Rio Branco foi uma pedra no sapato da Veterana. O que você lembra dos detalhes dos bastidores da partida, algum gol? O Rio Branco dava muita sorte jogar contra a Caldense. Toda vez que a gente jogava com a Caldense, os próprios jogadores mais antigos que estavam dentro do plantel, que também fazia parte dele, a gente falava que era o jogo da nossa vida, né? Tinha de vir aqui para ganhar, para viver o ano bem. Então a gente vinha com esse intuito de querer ganhar da Caldense, porque era uma satisfação muito grande de ganhar, e a gente passou essa longa datas ganhando da Caldense. Depois deu uma reviravolta, depois a Caldense ganhou uns 3 anos consecutivos nosso também, mas teve muitos jogos bons, teve uns jogos aqui em Poços de Caldas no Ronaldão, foi um jogo de 4-3, nós estávamos perdendo de 2-0, nós viramos para 3-2, fizeram mais um, 3-3, nós fizemos 4-3 no finalzinho. Muitos jogos lindos, maravilhosos que teve nas décadas de 90, o início de 2000 também. E para você que mora lá em Andradas hoje, como que é para a cidade lá com a desativação do futebol profissional lá do Rio Branco? Os torcedores realmente ficaram órfãos da equipe, né? É verdade, hoje os mais saudosistas de Andradas, de 5 anos para trás, 10 anos para trás, falam muito do Rio Branco e todo mundo sente essa falta dentro de Andradas, tem o futebol profissional. Porque viveu 20 anos disputando a primeira divisão mineira, os clássicos junto com a Caldense, quando vinha Atlético Mineiro, o Cruzeiro e também o América, enchia a cidade sempre movimentava. Hoje, infelizmente, não tem mais o futebol em Andradas. Rio Branco é difícil retornar à primeira divisão, esperamos que um dia possa ter um corajoso e possa assumir de novo o Rio Branco. E curiosamente você já tinha uma ligação muito forte com o Rio Branco e depois virou a casaca, veio defender a Caldense no início dos anos 90. Como é que foi essa sua participação no elenco profissional da Caldense lá para 93, 94? O Rio Branco disputava sempre o Campeonato Mineiro e alguns campeonatos brasileiros. E nessa época ele não disputou o Campeonato Brasileiro. Eu tinha sido emprestado também para a Matonense, vim da Matonense para a Caldense para disputar um Campeonato Brasileiro. Eu não lembro qual o campeonato, eu acho que era a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente fez uma boa campanha, tinha o Tostão, tinha vários jogadores conhecidos. E depois retornei à Caldense para ser treinador de futebol também da Caldense. E como é que foi a campanha da Veterana nesse campeonato aí que você participou como atleta? Como é que foram os jogos, as principais partidas? Foi bom, a gente disputou vários jogos, a gente pegou a região de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A gente classificou na primeira fase, na segunda fase a gente classificou. A hora que a gente foi para a terceira fase do Campeonato Brasileiro, a gente saiu fora, mas foi uma boa campanha, a gente chegou quase na reta final do Campeonato Brasileiro da Série C, porque naquela época a Caldense investia mais, praticava mais e depois... No outro ano ela parou de disputar também o Campeonato Brasileiro, só disputava o Mineiro. E depois você retornou à Veterana em 2009 como técnico, né? Teve uma passagem muito marcante, tinha chegado aqui no momento conturbado, que a Caldense tinha caído para o módulo 2, estava perdendo alguns torcedores para outra equipe que havia sido criada aqui em Poços, que era o Vulcão. E você, com muito esforço, conseguiu montar um time forte lá. A Caldense conquistou o tão sonhado acesso de volta ao módulo 1. É verdade, em 2000 eu comecei como treinador no Rio Branco, tive uma passagem também pelo Atlético Mineiro categoria de base e nesse meio tempo eu vim para a Caldense, para a gente subir o hotel, o acesso. E a gente veio aqui, montamos uma excelente equipe junto com o Jânio, o falecido Jânio, com o Alex também, com a diretoria da Caldense, montou uma equipe muito forte, fomos no Campeonato Mineiro da segunda divisão e conseguimos chegar ao êxito nosso, que era subir para a primeira divisão. Fizemos uma belíssima campanha, praticamente subimos 2 rodadas antes e depois um lugar que a Veterana nunca podia sair, que era do campeonato da primeira divisão. Queria que você comentasse individualmente de alguns jogos que foram marcantes. Por exemplo, a Caldense derrotou o Vulcão nas 2 partidas de turno e retorno, ganhou de 6-0 do Ideal, fez uma partida muito emocionante com o Ipatinga, 3-3, depois conquistou acesso sobre o Valério, 2-0. Queria que você falasse das partidas que foram mais marcantes para vocês no elenco.
É verdade, você tem uma memória melhor que a minha. Mas a gente fizemos, quando o Vulcão mesmo aqui, que era a realidade da cidade, né? E os 2 jogos, nós tivemos o Vulcão, fizemos 2 jogos maravilhosos. E a gente ganhou e ganhou fácil, no modo de dizer. Depois nós tivemos jogos bons com o Ipatinga também, que o Ipatinga tinha caído para a Série B do Campeonato Mineiro. E a gente empatou lá e ganhamos aqui, eu não lembro quanto foi o resultado. Mas nós fizemos muitos jogos bons, com o Araxá lá também, fizemos jogos maravilhosos. Jogamos também com o Democrata, que estava também na segunda, naquela época. Eu acho que foi uma época da segunda divisão que o time tradicional do Campeonato Mineiro da A caiu. Então a gente tinha de reforçar o time da Caldense para a gente subir. E graças a Deus a gente subiu, subimos fácil, porque era um grupo muito bom, fácil de trabalhar e a gente conseguiu o acesso para a primeira divisão de novo. E como tem sido a vida do Alemão depois que ele teve essa última passagem pela veterana aqui em 2009? Eu trabalhei depois mais algumas equipes como treinador também. Voltei a trabalhar no Atlético Mineiro nas categorias de base. Mas eu tenho um ponto de comércio em Andradas, a gente trabalha na parte de restaurante, choperia e pizzaria lá, e eu enganjei bem em Andradas. Eu não quis optar para continuar minha carreira como treinador de futebol. Apareceu várias oportunidades para mim sair, mas eu estou com os calçados dentro de Andradas, então eu não optei para continuar minha carreira profissional como treinador. Um dia ou outro, a gente às vezes pode voltar. A hora que meus filhos estiverem tudo formado, sem problema mais nenhum, a gente pode voltar, porque eu sou novo, tem como voltar para o futebol depois. E para o pessoal que não teve a oportunidade de te ver atuando, quais eram suas principais características como jogador? É muita força física, né? Eu acho que todo mundo me conhece, porque hoje eu tenho 55 anos, tenho uma boa força física até hoje ainda. Eu jogava como um segundo volante, saía muito pro jogo, fazia alguns gols nas partidas também. Era assim, mais ou menos tipo Paulinho da seleção brasileira, mas não como ele. Não aparecendo tanto na área, mas eu saía muito, eu gostava de atacar. E de vez em quando também jogava nas alas, porque tinha muita força física e sempre ajudando a equipe. Tem alguma história de bastidor que tenha acontecido nesse campeonato de 2009, que durante alguma viagem, alguma coisa curiosa, engraçada, que vale a pena você contar aqui e registrar pra gente? Tem sim, tem a do Paulo Paulista e um atacante nosso, que eu não lembro o nome dele, muito bom jogador, ele que fez o acesso nosso para Valderi, isso exatamente. Eu estava concentrado em Ipatinga e o Valderi, e ele era jogador que decidia. Mas ele tinha aquela nhaca tipo Romário. Você joga a bola jogava a bola nele e não ia. Jogava a bola nele e o Fábio Paulista jogou uma bola nele e ele não foi. E o Fábio Paulista gritou para ele: professor, tira ele. Eu falei: não vou tirar, não, é que ele decide o jogo. Passou um outro lance e jogaram a bola nele. Jogou a bola nele, levou, pôs a bola lá dentro, empatou, ou ganhamos dele, ou empatou, e ele decidiu o jogo pra gente. Depois do jogo, o Fábio Paulista não pode tirar ele mais. E era um bom jogador, ajudou muito a Caldense na primeira e na segunda divisão também. Nesse time o Fábio Paulista era uma das peças fundamentais, né? Porque também, apesar dele ser zagueiro e capitão da equipe, ele contribuiu com bastante gol, né? Ele fez 5 gols naquela competição, o Luiz Eduardo estava chegando, fez 7 gols, o Valderi fez bastante gol, então é uma equipe realmente bastante ofensiva, né? Exatamente. O Fábio é amigo da gente particular e ele tinha uma gana desgramada. Ele era parecido eu jogando. Ele não gostava de perder, ele tomava frente de tudo, ele era um cara de grupo e nos ajudou muito. E o Valderi, então, já não precisa nem falar que o saudosista de Poste de Caldas, eu lembro do Valderi, que era um craque. Ele não venceu na bola por falta de um pouquinho de cabeça dele, para ele ficar rico na bola, porque jogador do nível dele não tinha na época. E a gente segurou ele, agradando ele, e nos ajudou. E graças a Deus a gente subiu para a primeira divisão. E o próprio Maradona também, que estava em grande fase, contribuindo muito para a equipe, né? Exato, ele trabalhou comigo também nas categorias de base do Atlético, e nessa época quem trouxe ele para cá fui eu também, e ele nos ajudou muito. A equipe naquela época da Caldense era uma buta de uma equipe, como aqueles que jogavam e aqueles que ficaram de fora, e a gente fez um grupo competitivo, respeitava aqueles que jogavam e esperava as oportunidades para jogar também, e quando precisava aqueles que estavam de fora, entrava e dava conta do recado. E nesse jogo, só pra gente finalizar essa parte de Caldense, que conseguiu acesso, como que foi pra vocês, assim que acabou o jogo? O que vocês sentiram, aquele alívio de conquistar o objetivo? Eu vou falar a verdade, só quem está dentro do futebol para ver isso. Uns falam que é um acesso com carta marcada, mas primeiramente a gente tem de jogar para subir. E naquela época tinha vários times da primeira divisão que tinham caído, que era o Ipatinga, o Democrata, tinha o Araxá. Então tinha muitas equipes fortes disputando o campeonato também. E a Caldense entrou como uma equipe forte, subimos, teoricamente não digamos fácil, porque a gente se tornou fácil para a gente. Mas é um alívio grande, uma puta festa que a gente fez dentro de Poços de Caldas, os torcedores, lotou o estádio Ronaldão. Para mim foi uma das melhores passagens minhas como treinador de futebol. Alemão, o que a Caldense significa para você? Muito. Eu trabalhei 2 vezes aqui, agora jogo sempre no Master da Caldense, que está levando o nome da Caldense para todo lado de Minas Gerais, e aqui também
no sul do estado de São Paulo, e eu sempre estou vindo jogar com eles. A gente não tem muita oportunidade de jogar, mas quando tem oportunidade, vem jogar com eles. Caldense é tudo, Caldense é um time grande, precisa investir mais no futebol para crescer cada vez mais. É uma equipe de nome dentro de Minas Gerais e no calendário brasileiro também, esperando que a Caldense possa crescer cada vez mais. Gostaria de te parabenizar pela contribuição que você deu pela Caldense, seja como atleta e principalmente depois como treinador, de colocar a veterana num lugar que ela nunca deveria ter saído. E queria que você fizesse suas considerações finais aqui. Eu agradeço você, para mim é uma satisfação muito grande ter defendido as cores da Caldense como jogador, como treinador e agora também jogando junto com o Master. Para mim a Caldense faz parte da minha vida, sempre a gente vem jogar com eles, o Chifrinho chama a gente, o Paulo Roberto, e sempre a gente está aqui. Para mim a Caldense é tudo, e a gente sempre está estando junto e não pode parar a Caldense, sempre para frente. É isso aí, pessoal, eu conversei com o Alemão e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abração, galera, valeu!